Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu vou analisar os resultados da Unifique do segundo trimestre de 2025. Unifique é uma small cap do interior de Santa Catarina, uma empresa de telecomunicações que eu acompanho aqui no canal já faz um tempo e está na nossa carteira recomendada já faz um ano. Tá? É uma empresa aí que tem uma boa posição competitiva nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente sabe que o setor de telecomunicações não é daqueles melhores setores, né? Não é onde estão as melhores empresas mais lucrativas. É um setor até que, com a tecnologia chegando, assim, as empresas até podem perder um pouco de competitividade. Então, por isso o mercado até que não gosta muito. Normalmente as empresas de telecomunicações apanham um pouco em múltiplos, né? Mas o caso do Unifique aqui, para mim, é uma exceção. É uma empresa muito boa, que cresce todo trimestre, tá? Ela entrega muito resultado. É o que eu chamo de empresa reloginho. Se a gente colocar o track record da empresa, né, os últimos trimestres nos últimos 5 anos, todo trimestre ela cresce um pouquinho, assim como é, por exemplo, o balanço do Itaú, né? O Itaú a gente sabe que todo trimestre é um reloginho, ele cresce um pouquinho ali, né? Trimestre a trimestre. Se a gente for colocar ano a ano, é sempre aquele crescimento de lucro ali de faixa de 10%, 15%. Não são empresas que têm muita volatilidade no resultado, né? Tu não vai ver trimestres onde o lucro cai, por exemplo, ou o lucro sobe muito. Então elas têm bastante previsibilidade. E o que acontece é que em alguns momentos de pessimismo, todas as ações da bolsa caem, né? Por algum ruído político ou por pessimismo do mercado. Inclusive essas empresas reloginho, né? Que elas crescem todo trimestre. E é aí que aparecem as oportunidades. Eu vou explicar um pouco aqui o caso da Unifique. No meu cenário aqui, a Unifique ela já está barata já faz 2 anos, tá? Ela fez o IPO lá em 2021, na faixa dos 6, 7 reais, que aí sim saiu um pouco caro, né? Eu sempre falo que IPO normalmente é uma cilada para entrar, não se entrar em IPO porque o pessoal vende o IPO muito caro, né? E aí a ação só caiu aqui no primeiro ano de atividade pós IPO, e aí ela estabilizou aqui na faixa dos 3, 4 reais, e o resultado financeiro da empresa seguiu crescendo todo esse tempo aqui, tá? Então é isso que me chamou a atenção. A empresa reloginho, o resultado está crescendo, só que a ação estabilizou lá embaixo, ficou esquecida. Então isso que me chamou a atenção, por isso que eu acho que a Unifique está barata e faz sentido olhar. A empresa divulgou o resultado agora do segundo trimestre de 2025, no dia 6 de agosto. Eu vou aproximar aqui o gráfico para ver. A ação estava ali na faixa de 3,70, 3,80 e agora ela já subiu um pouco e já está na faixa de 4,10, tá? Agora em agosto de 2025. O mercado gostou do resultado, veio bastante positivo, veio até um pouco melhor do que os últimos trimestres. Eu vou fazer aqui um resumo para mostrar para vocês como que como que é uma empresa reloginho, né? Bom, eu tenho aqui a apresentação de resultados da Unifique, que eu peguei lá no site de RI da empresa. Aqui a gente tem a comparação do segundo trimestre de 2024 com o segundo trimestre de 2025, a comparação anual, né? A gente vê que todas as linhas aqui cresceram 2 dígitos e só o lucro líquido aqui que bateu quase 10%, né, de crescimento anual. Então, receita operacional, vamos para a receita operacional líquida, né, que é a que o mercado mais usa, cresceu 12,2% ano a ano. Se a gente pegar só trimestre contra trimestre, o segundo trimestre de 2025 contra o primeiro, foi um crescimento de 6%, que é bastante relevante para um crescimento de 3 meses, né? A gente olhar as métricas de operação aqui, EBIT, vamos olhar o EBITDA, né? Como a empresa é uma empresa de dispêndio de capital alto, a gente olhar a EBITDA, crescimento de 17%, né? Uma aproximação da geração de caixa aí, então é um crescimento bastante interessante para uma empresa desse setor aqui e que está nesse nível de valuation. E lucro líquido aqui saindo de 41 milhões no segundo trimestre de 24 para 45 milhões, ponto 2 no segundo trimestre de 25, crescimento de 9,9. E como eu estava falando antes, é uma empresa de valor de mercado baixo, é uma small cap. Aqui tem o valor de mercado no dia da divulgação dos resultados, aqui embaixo, está na faixa de 1,3 bilhões de reais valor de mercado da Unifique. Aqui tem um pouco aqui os resumos, né, os resumos destaques financeiros, a margem EBITDA batendo 50%, uma margem bastante alta, né, para esse tipo de negócio. O lucro líquido já falei, chegou a bater 45 milhões de reais nesse trimestre. Os acessos líquidos de 5G bateram 170 mil. Eu vou mostrar um pouco depois que essa é uma nova linha de negócio da Unifique, a parte de linhas móveis, né, que seriam planos 5G de celulares, né, e não seria mais já só um negócio de banda larga, né, aquela internet que é fixa em casa e tal. E o churn da empresa é o menor churn da série histórica ali dos últimos trimestres, de 1,50%. Né? Churn é aquele cliente que desiste de ser cliente, né? Ele toma a decisão de encerrar o plano e ir para outro concorrente.
Então ela tem essa perda de clientes de 1,5% a cada trimestre, mas ela traz mais clientes do que isso, né? O saldo líquido é positivo. Essa aqui é a tabela que eu mais gosto da Unifique, é o Track Record. Ela mostra um resultado mais abrangente, né? Ela coloca aí desde 2021 o resultado anual e desde o primeiro trimestre de 2023 o resultado trimestral. Isso aqui é basicamente onde mostra que a empresa é o reloginho que eu falo ali, tá? Se a gente olhar aqui trimestre a trimestre, tanto nas métricas operacionais, que é essa parte superior aqui, que é a quantidade de acessos que ela tem, né, nas cidades, quanto os indicadores financeiros, a gente pode ver que basicamente todo trimestre a empresa cresce um pouquinho, tá? Então, se tu olhar lá como que estava o resultado, por exemplo, no primeiro trimestre de 2023, Homes Passed, né, que são ali as casas que ela passou a estrutura dela, estava na faixa de 2 milhões e 800 acessos Homes Passed, né? Não são os acessos em si, mas as casas que ela passou a estrutura. E ela já está com 3,7 milhões. Se a gente olhar acessos de banda larga em si, né? Acesso já construído, primeiro trimestre de 2023, 653 mil, né? Se a gente for ver, foi para 690, 715, 719, 750 e chegou já a 816 mil no segundo trimestre de 2025. Aqui tem um crescimento orgânico, né, na empresa conseguindo aumentar a estrutura e indo para outras partes das cidades que ela já está ou para novas cidades. E também tem crescimento inorgânico, que é a empresa fazendo aquisições, comprando algumas empresas pequenas de telecom que já tem uma carteira de clientes ali. Ela compra e absorve isso e coloca na rede dela, tá? A Unifique também pegou o dinheiro do IPO para fazer algumas aquisições, né? Então ela acaba sendo aí uma das empresas líderes e com a melhor satisfação de cliente do sul do Brasil, principalmente em Santa Catarina. Se a gente olhar aqui indicadores financeiros, que é o que importa principalmente, a gente vê aqui também o crescimento trimestre a trimestre, né? Receita. Vamos olhar a receita líquida, né? Receita líquida é melhor para olhar. Saiu de 204 milhões de reais por trimestre no primeiro trimestre de 2023, foi para 215, 231, depois 249, 255 e já chegou aqui na faixa de 286 milhões de reais no segundo trimestre de 2025. Tá? A mesma coisa acontece, a mesma dinâmica acontece para outras métricas, né, financeiras também importantes, como o EBITDA e o lucro líquido. Vamos para o lucro líquido, que é a parte final que mais nos importa. Né? O lucro líquido saiu lá de 26 milhões no primeiro trimestre de 2023 e foi crescendo, né? Passou ali para a faixa dos 40 milhões e tal. E está agora em 45 milhões no segundo trimestre de 2025. E é interessante ver também a parte de investimento da empresa, né? O CAPEX. A gente vê aqui que ela investiu 200 milhões em 2021, 2022 investiu 250 milhões, 2023 reduziu um pouco 218, mas em 2024 ela investiu 367 milhões de reais. Isso mostra que a empresa está aumentando a estrutura e tem mais receita para cobrir lá na frente. Né? Esse investimento ele tem que voltar para a empresa, é um retorno sobre o capital investido que a empresa está esperando aqui. Né? Então a gente vê aqui que nos últimos trimestres a empresa também investiu. No segundo trimestre de 2025 teve um capex de 92 milhões de reais. Aqui nós podemos analisar a parte operacional das principais linhas de negócio da Unifique. Então a gente pode ver primeiro banda larga, que é o carro-chefe aí do negócio da Unifique de telecomunicações, né? Então eles têm aqui alguns indicadores operacionais. E eles colocam aqui o Home Passed, que é os pontos ou as casas que eles passam em estrutura, né? Os gateways e portas e os acessos ao final de cada período, quantidade de acessos, né? Que eles colocam. Aí eles colocam adições orgânicas e adições inorgânicas. Se a gente for focar aqui nos acessos, que é o principal ali, né, que é realmente quando já tem um cliente ali já que instalou a internet e está pagando, a gente pode ver aqui um crescimento de 7% anual, né? Então, ela tem esse crescimento aí de operacional também, não só financeiro, também como um reloginho. Então, todo ano vai crescer essa faixa de 7 a 10% se ela continuar nesse plano de expansão geográfica e também comprando alguns negócios pequenos ali na região, tá? Talvez eu espero que esse crescimento, ritmo de crescimento da Unifique vai aumentar um pouco, porque eu vou mostrar aqui, ela está adicionando também a parte de internet móvel, tá? Isso tem um potencial de crescimento muito maior, porque ela está começando de base zero, né, quase do nada, e ela conseguiu aí a concessão em algumas cidades para explorar planos 5G, e ela consegue vender o combo do 5G com a internet banda larga. Tem muita gente que prefere comprar assim, né? O cara já compra a internet 5G, mais a internet na casa dele, como um plano combo. E muita gente do interior de Santa Catarina e Rio Grande do Sul prefere fazer assim. Então as principais vendas deles, inclusive, estão saindo assim. Então eu acho que esse ritmo de crescimento que está
na banda larga aqui, que é o principal negócio hoje, né, de 7%. Se a gente considerar também o crescimento da internet móvel, que eu vou mostrar depois, vai dar aí talvez para esperar um crescimento, uma empresa crescendo aí a 10, 15% mais para os próximos anos. Se a gente for ver um crescimento trimestral do segundo trimestre para o primeiro trimestre, também subiu um pouco, né, o número de acessos, 816 mil acessos contra 806 mil acessos. Isso mostra que a empresa está todo trimestre ali buscando trazer mais clientes, tem até uma força de vendas ali, né, ativa, fazendo marketing e vendas para fechar mais planos, né. E aqui também tem a divisão por estados, para a gente ver a parte geográfica, como que a empresa está atuando. Santa Catarina é o estado que a empresa tem a sede, né, que é em Timbó, cidade do interior de Santa Catarina, e onde é o carro-chefe. A gente vê que o número de acessos em Santa Catarina é o maior, né? A empresa depende totalmente do estado de Santa Catarina e segue crescendo, né? Cresceu em 9% na comparação anual. E só no Rio Grande do Sul que ela está tendo um pouco mais de dificuldade, cresceu 1% na comparação anual, porque também por causa das chuvas e principalmente foi por causa das chuvas e do tempo que estragou um pouco de estrutura e prejudicou a parte de vendas da Unifique, pelo que ela explicou aqui no relatório. A gente vê até que no primeiro trimestre de 2025 ela tinha mais acessos do que fechou no segundo trimestre de 2025 no Rio Grande do Sul. Ela perdeu alguns acessos, né? Enquanto que Paraná e Santa Catarina cresceu. Mas a gente vê que Paraná ainda tem muito pouco, então tem esse estado aqui para ela explorar. Eu não sei como é que vai ser a dificuldade de mercado que ela vai ter, mas Santa Catarina ainda tem espaço. Eu sou de Santa Catarina e posso garantir isso, que ainda tem espaço para crescimento. E eu acho que o foco vai continuar sendo Santa Catarina. Analisando o churn, que é essa medida de perda de clientes, a gente vê que a empresa está melhorando bastante nessa parte, o que mostra que o serviço prestado e a internet também fornecida, ela é boa e melhor que o das concorrentes. A gente vê aqui que a empresa tem um churn trimestral de 1,5%, é o melhor dos últimos anos aí. Então, quanto menor for esse indicador, melhor, né? Menos clientes a empresa perde a cada período. A gente vê que ele era lá na faixa de 2,26% em 2022. A empresa talvez então, tinha mais dificuldade de manter os clientes lá e vem melhorando, vem baixando, mostrando que a empresa também está investindo e esforços na parte de qualidade, né? Aquelas pesquisas de satisfação com os clientes da região sul é muito importante para a Unifique. Ela até se vangloria de ser a empresa que tem a melhor pesquisa de satisfação de clientes do sul do Brasil. Então mostra que talvez é a melhor internet disponível para muitas das pessoas do sul do Brasil, né? Então ela perde poucos clientes, ela consegue repor isso aqui tanto organicamente quanto inorganicamente. Isso eu achei um dado bastante positivo, essa redução de churn, mostrando que a empresa não só está pensando em crescer, mas também está pensando em reter os clientes, né? E isso é importante. Isso pode ser importante lá na frente também, porque se a empresa chegar a um momento de mercado que ela não consiga mais crescer, né, geograficamente, ela comece a ver dificuldades para penetrar em outras cidades ou em outras regiões, como por exemplo Paraná, né? Ela pode parar de crescer e se manter estável ali só explorando essa base atual de clientes, e ela pode vir a ser também um alvo de aquisição de um outro player nacional que queira comprar a Unifique, por exemplo, para pegar essa região toda. Então vai acabar ficando atrativo porque a empresa é muito barata. Desempenho financeiro por linha de negócio. Essa aqui é a parte, talvez uma das partes mais interessantes do balanço, que a gente vê por linha de negócio quanto que está crescendo cada linha, né? E ver se tem oportunidade para a empresa seguir crescendo a um ritmo mais alto. E é o que eu falei, né? O negócio principal da Unifique é a internet banda larga. A gente já vê que ele é um crescimento pequeno, né? Vai ser um crescimento anual aí de 5 a 10%, não vai conseguir passar muito disso. E a empresa tem mais ali produtos como telefonia fixa, que já é algo do passado, né? Ela consegue agregar TV e mídia, demais serviços. Só que o interessante aqui é que a gente tem agora essa linha telefonia móvel, que a Unifique começou a explorar. Começou praticamente do zero. A gente vê que a receita no segundo trimestre de 2024 era de 1 milhão apenas. Ela já está em 14 milhões. Então ela adicionou aí praticamente 13 milhões em um ano de receita e uma nova linha de negócio, que agora ela pode vender planos 5G, 4G de internet móvel para as pessoas nessas cidades que ela tem cobertura. Então ela ganhou concessão em algumas cidades do interior de Santa Catarina, ela tem a obrigação de construir a estrutura ali ou fazer parcerias com outras empresas de telecom para poder vender esses planos. E o benefício é que, como a Unifique já tem uma força de vendas ativa na região, ela consegue já contactar aquele cara ali que já comprou a internet banda larga e oferecer um plano 5G também para ele, em um combo, onde o cliente compraria os dois e fecharia os dois planos com a Unifique.
e aí fica ali o cliente estável, né, com a internet tanto móvel quanto a fixa em casa. Então a gente vê que tem essa nova linha aqui que vai crescer num ritmo mais forte dentro da Unifique. Então por isso que eu falei lá anteriormente que a empresa poderia saltar desse crescimento aí de 5 a 10% ou 15% ao ano para algo maior se essa linha de telefonia móvel começar a crescer bastante. A gente vê que ela já cresceu aqui de 10 milhões, se a gente for pegar trimestre a trimestre, né, cresceu de 10 milhões para 14 no segundo trimestre de 2025 de receita, né? Então, eu estou apostando nisso aí, como a telefonia móvel, um incremento de receita que vai trazer mais crescimento da Unifique, e isso aí é o que vai adicionar um extra aí, né, de crescimento na empresa. Despesas operacionais é uma área também importante para a gente analisar. É um negócio que tem bastante dispêndio de capital, então isso tem que estar controlado, né? Se a gente for somar todos os custos da empresa, tanto custos dos serviços prestados, despesas gerais administrativas e despesas comerciais, a gente vê aqui que a variação de custo anual ficou só em 8,5%. Então está controlado, está ali abaixo de 10%. A empresa planeja aí crescer a receita aí acima de 10% e talvez os custos fiquem controlados abaixo de 10%. Isso indica até talvez um possível ganho de margem aí. Eu não sei como é que vai ser a margem do negócio de telefonia móvel. Vale a pena ficar ligado nisso, se não vai aumentar os custos, né? É uma coisa que eu vou ficar de olho. Mas para mim isso aqui mostra que o custo está controlado. Eles conseguem baixar algumas coisas para controlar, como por exemplo, aqui despesa de frota baixou, por exemplo, 3 milhões. A gente vê algumas despesas com pessoal que baixaram também, como por exemplo aqui, custo com pessoal baixou de 28 milhões para 27, 1 milhão de economia. Então a empresa consegue fazer algumas otimizações e controle de custos ali para que a margem seja boa. De endividamento, que é muito importante, eu sempre tomo muito cuidado com a parte de dívida, não gosto de empresa alavancada, né? E eu nunca vou recomendar para vocês aí, nunca colocar empresa na carteira que tenha uma alavancagem alta, né? A alavancagem alta seria uma dívida líquida EBITDA acima de 3 vezes, ou até acima de 2,5 vezes. Eu nunca vou colocar isso porque eu acho que não vale o risco, né? Eu acho que a empresa tem que ter um pouco de dívida sim, mas é só para ela conseguir ficar um pouco mais leve, né? Porque às vezes a dívida é barata, tu pega e coloca num negócio que vai te render um juro muito maior no negócio, né? Se o negócio for bom, e aí vale a pena para crescer um pouco mais. Mas eu gosto desse tipo de alavancagem aqui da Unifique, ó, que é 0,6 vezes. Então a empresa está até desalavancando, ela tinha uma alavancagem maior no trimestre passado, 0,73 vezes, e agora ela está com 0,6 de alavancagem, né? Que é uma dívida líquida pequena ali e um EBITDA considerável que banca tranquilamente a dívida e o custo financeiro da empresa. Então eu sempre vou estar recomendando para vocês, pessoal, empresas que não são alavancadas, tenham bons negócios e que se der ruim alguma coisa na empresa, ela não vai ter que ficar ali se virando para pagar a dívida, aumentando o juro da dívida porque não consegue pagar. E é assim que acontecem os problemas nessas empresas mais industriais ou que tem mais dispêndio de capital. E para finalizar, vamos dar uma olhada na Unifique aqui no Fundamentos. A gente pode ver os principais múltiplos aqui. É uma empresa que dá para dizer que é uma empresa de valor, né? De valor investing aqui. Preço-lucro aí de 8 vezes, não é nada alto. Tá abaixo de 10, como que a gente gosta, né? Eu gosto sempre de empresa de preço-lucro aí abaixo de 10 vezes. Preço-valor patrimonial em linha ali, uma vez. Uma empresa que tem bastante patrimônio, né? Bastante estrutura, então ela está precificada uma vez, esse patrimônio tá ok. E paga dividendos, paga um pouquinho de dividendo, não podemos esquecer isso, né? 2,4% de dividend yield aí, que tem que considerar também. EV/EBITDA na faixa de 3 vezes e EV/EBIT na faixa de 6 vezes. Tem essa diferença por conta da depreciação e amortização, mas ambos são baixos na indústria. Se a gente for comparar com outras empresas de telecomunicações, como dá para ver aqui, a gente pode ver que ó, EV/EBITDA de TIM, Vivo, tá tudo na faixa de 13 vezes e Unifique tá na faixa de 6 vezes, tá? Então, na comparação de múltiplos, a Unifique é muito mais barata do que as concorrentes, tanto na parte de EV/EBITDA quanto na parte de preço-lucro também. Se a gente olhar aqui preço-lucro, a Unifique tem um preço-lucro de 8 vezes contra 11 da Desk, 18 da Vivo, da BRST3 24 vezes, que é a BrisaNet, né? Então, a Unifique, para mim, é a melhor empresa do setor e a empresa mais barata. Por isso que, para mim, é um carrego, né? Carregar ela na carteira faz sentido. Faz sentido deixar ali. Não tem muito espaço para cair e tem um espaço para valorização, né? A gente vê também aqui indicadores, não são dos melhores, né? Indicadores de ROIC e ROI, mas estão ok. Mostra que o negócio é minimamente ok.
Mas o que mais gosto é essa parte aqui, né? Do, do gráfico da receita, né? Ela cresce todo trimestre um pouquinho, igual um reloginho, como eu falei. EBIT também, né? Crescendo todo trimestre. Empresa não alavancada e o lucro líquido aqui crescendo e a empresa já pagando dividendo. Então é isso, pessoal. Essa é a análise da Unifique. Peço aí para quem está curtindo os vídeos, se inscrever no canal, dar um like aí. Quem tiver interesse em acessar a minha carteira de ações, é só mandar um e-mail que eu vou deixar na descrição. E quem tiver interesse em acessar a nossa carteira de fundos, quem prefere investir via fundos, vou deixar o link na descrição para assinatura. É uma carteira muito boa para quem quer investir via fundos, já tem dado aí 200% do CDI nos últimos 5 anos. Uma análise totalmente independente, a gente não é amigo de nenhum gestor da Faria Lima. Eu só coloco os melhores gestores, na minha opinião ali, baseado em filosofia, perfil do gestor, como eles reportam as cartas. Então eu faço uma análise bem rígida ali para pegar só os melhores gestores. Beleza? Tamo junto.